você para nós meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, amém? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Abra a sua Bíblia aí, que eu quero ler com você o verso de número 5, amém? Mateus, capítulo 6, o verso de número 5, amém? Enquanto você abre, enquanto você procura, né? Eu vou abrindo aqui. A gente vai começar aqui, você vai abrindo aí Mateus capítulo 6, verso de número 5, que é o que a gente vai tomar como base para a nossa breve meditação de hoje. Porque, queridos, na semana retrasada, semana passada nós não tivemos a nossa live, né? Na semana retrasada, nós começamos a falar aqui sobre um tema bastante interessante, que, aliás, todo ano, na verdade, eu tiro um período, digamos assim, né? Algumas lives, já faço isso há uns 2 anos, se não estou enganado. Acho que esse é o terceiro. A gente tira alguns dias, né, da nossa live para falar sobre esse tema, que é um tema extremamente importante. Que tema é esse, pastor? Oração. Até porque essa nossa live é uma live de oração, não tem assunto, né, digamos assim, mais propício, né, queridos? Mas todo ano, como eu já disse, eu tiro um período, algumas lives, alguns cultos, para a gente conversar um pouquinho sobre esse negócio chamado oração. E a gente toma como base, né? Geralmente eu tomo como base esse trecho aqui, que é onde a gente vê o Senhor Jesus, ninguém mais, ninguém menos do que Ele mesmo, falando sobre oração, que era alguém, queridos, que a gente já aprendeu, a gente já falou sobre isso aqui, né? Jesus, ele não só ensinava, não só pregava, não só ministrava sobre oração, mas Jesus, ele tinha uma vida de oração. Porque, né, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, Jesus estava sempre rodeado de muita gente, mas de vez em quando desaparecia da vista de todo mundo. E aí depois de um certo tempo alguém o encontrava na praia, no monte, no jardim, em algum lugar a sós, ele orando, falando com o papai. Então, se Jesus valorizava, se Jesus priorizava, se Jesus entendia que ele precisava ter períodos para falar com o papai, né? Quanto mais eu e você. Você consegue compreender? Então esse negócio é extremamente importante, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, eu quero tomar como base hoje o verso de número 5, né? Que nos diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, eu gosto disso aqui, porque primeiro que eu já falei para os amados aqui, que Jesus começa dizendo isso lá no verso 1, a gente viu isso, né? Ele começa dizendo assim, quando vocês forem orar, né? O que Jesus está querendo dizer? Que ele entendia que os discípulos dele teriam momentos, períodos de oração, né? Ele não diz assim, olha, se um dia vocês forem orar, né? Mas ele diz, quando orarem ou quando orardes, dependendo da sua tradução. Então Jesus entendia que nós, né, entenderíamos a importância desse negócio chamado oração e colocaríamos isso em prática. Então, era como se Jesus dissesse assim, já falei isso aqui, só estou relembrando a você. Olha só, esse negócio chamado oração funciona, esse negócio tem valor. Esse negócio está certo. Agora, eu vou ensinar algumas coisas para vocês que se vocês inserirem, a coisa vai dar mais certo ainda, vai funcionar melhor ainda, só para você entender. Então Jesus vem dar algumas orientações com relação à oração. Já falamos algumas dessas orientações, mas hoje eu quero tomar como base esse verso aqui, que é o verso de número 5 de Mateus capítulo 6. Que ele começa dizendo assim, mas ao orar, entra no seu quarto. E aqui eu acho muito legal, queridos, algo que Deus ministrou bem particular no meu coração, que eu quero compartilhar com você, porque a gente vê aqui Jesus orientando os discípulos a separarem, vamos dizer assim, né, um lugar físico, geograficamente falando, né? Ele diz, quando você for orar, entra no seu quarto. Então aqui o quarto é um dos cômodos de uma casa, que é uma casa geralmente, né, uma casa pelo menos normal, tem quarto, sala, cozinha, banheiro. Então o quarto geralmente é um dos cômodos da casa, um lugar físico, né, geograficamente falando. Então eu vejo Jesus fazendo isso aqui, e isso é extremamente importante, queridos, é extremamente importante que você tenha na sua casa o seu quarto, que não necessariamente deva ser no quarto. Eu já compartilhei com irmãos várias vezes, os irmãos até sabem, eu, por exemplo, um dos lugares onde Deus fala muito comigo na minha casa, é no banheiro. Então, o meu quarto, na minha casa, é o meu banheiro. Você consegue entender? Hoje, glória a Deus por isso, não mais, por quê, pastor? Porque Deus me abençoou e me deu uma casa onde eu tenho um quartinho, que é um quartinho, que é o escritório do PSM, é o estúdio do PSM, mas também
é um quartinho de oração, é um quartinho onde eu fico a sós com Deus, onde a gente conversa, bate um papo, a gente ri, a gente chora, enfim. Então hoje eu tenho literalmente, onde eu moro hoje, para a glória de Deus, né? Deus me abençoou através da vida de uma pessoa, eu tenho um quartinho, literalmente falando, né? Mas pode ser que você não tenha, ou quem sabe você até tem, mas não se sinta tão à vontade nesse lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o seu quarto não precisa ser literalmente um quarto. O seu quarto pode ser na sua sala, o seu quartinho, o seu local de oração, né, digamos assim, porque aqui a gente está falando de um lugar, não necessariamente um quarto, está dando para vocês entenderem? Então o seu quarto de oração pode ser na sua sala, o seu quarto, como era no meu caso, ainda é hoje também um pouquinho, pode ser no seu banheiro, né? Conversando com uma irmã a respeito disso, ela fala assim, pastor, no meu quartinho, ela tem um quintal grande na casa dela, ela fala que o lugarzinho de oração dela, o quartinho de oração dela, é na varanda, num quintal que ela tem, que é grande, né? Ela vai lá para o cantinho, ela fica ali sozinha, ela e Jesus. Ali é o quartinho de oração dela. Está dando para você compreender? É isso que eu estou querendo estimular você a fazer inicialmente, a separar na sua casa um lugar. Pastor, eu gosto, vou dar um exemplo aqui bem estapafúrdio para você não esquecer. Pastor, tem um lugar que eu gosto muito de ficar, que é dentro do guarda-roupa. Querido, se é dentro do guarda-roupa, entra no teu guarda-roupa, fecha a tua porta e fala com o teu pai ali. Você está conseguindo entender? Mas é necessário que você separe um lugar físico. Pastor, por que isso, queridos? Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, que se você não fizer isso, que Deus não vai te ouvir, que a tua oração não vai chegar. Não é isso que o pastor Jorge está ensinando. Agora, estou te ensinando sim, a separar um lugar físico, porque dentre outras coisas, sabe o que vai acontecer? Esse lugar físico, geográfico, vai primeiro fazer você lembrar de orar. Um exemplo, suponhamos que você tem um quartinho, nesse quartinho você tem um cantinho que você gosta de orar. E aí você gosta de orar de joelhos, e aí nesse cantinho você coloca um tapetinho lá para você ajoelhar ali naquele tapete. Sabe o que vai acontecer todas as vezes que você passar por ali? Quando você olhar para aquele tapete, você vai lembrar do seu cantinho de oração. De repente, num dia onde você ainda não parou para orar, viu o tapete, no lugarzinho do cantinho, falou, opa, não parei ainda para falar com meu pai. Você está conseguindo entender? Ou seja, esse lugar, de uma certa forma, ele vai trazer para a tua vida, vai fazer você lembrar, vai ajudar você a se disciplinar com relação à oração. Está dando para você compreender? Foi algo que Deus ministrou no meu coração. Então, queridos e queridas, separe um lugar na sua casa, se você ainda não tem, peça a Deus, Senhor, me mostra um lugar. Geralmente é um lugar onde você fica mais à vontade, geralmente é um lugar onde você fica um pouquinho mais isolado, porque como eu disse aqui, né, Jesus de vez em quando se isolava, sumia da vista de todo mundo, estava ele e o Pai. Queridos, não que Deus não ouça orações coletivas, não é isso que eu estou falando não, mas amados, todos nós precisamos de momentos a sós com Deus. Você vê na Bíblia, não só Jesus, mas os grandes homens de Deus, você vai ver na sua grande maioria, eles tinham momentos a sós com Deus. E eu e você precisamos disso. Então, escolher, separar um lugar, vai nos ajudar até nisso. Está dando para você entender, queridos? O que Deus ministrou no meu coração que eu estou compartilhando aqui com você? Não estou dizendo para você que Deus só vai te ouvir se você orar nesse lugar. Não é isso que eu estou falando. Mas se você tiver condições de separar um lugarzinho onde você possa estar mais à vontade, e deixa eu dizer uma outra coisa aqui, queridos, sei que eu vou de repente contrariar os adeptos do sacrifício, tá? Mas, queridos, de repente, como eu disse aqui no tapete, se você tem um lugarzinho que você gosta de orar ajoelhado, pastor, mas vai botar um tapete para você ajoelhar no tapete, tem que ajoelhar no chão duro, pastor, querido. Se você gosta de ajoelhar no chão duro, glória a Deus, eu não gosto não. Você consegue entender? E se eu puder botar uma almofadinha para botar meu joelho, eu vou botar uma almofadinha assim. Não há problema nenhum nisso, queridos. Você consegue entender? Se você é adepto da oração misturada com sacrifício, né? Que não é esse sacrifício que a Bíblia está falando, mas isso é uma outra história. Glória a Deus pela sua vida. Você gosta de orar assim? Então olha assim. Se você gosta de orar ajoelhado no chão, duro, ore. Se você gosta de orar ajoelhado no milho, no caroço de feijão, glória a Deus. Continue fazendo, meu amado. Se Deus está te ouvindo, te abençoando, faça, continue. Amém? Mas separe um lugar, arrume um lugar para você estar buscando a face de Deus, porque isso vai te ajudar. Agora, olha só que coisa interessante, queridos. Jesus fala, entra no seu quarto. Sabe o que eu aprendo aqui quando eu leio quarto, amados? Porque o quarto, numa casa, ele me traz assim um significado de intimidade. Primeiro, geralmente, aonde que acontecem
os encontros íntimos de um casal. Eu estou falando geralmente, tá bom? Os amados aí, adultos, casados, entendem o que eu estou falando, né? Geralmente os encontros íntimos de um casal casado, marido e mulher, acontecem onde? Só, na sua grande maioria, no quarto, não é assim? Os encontros de intimidade. E outra coisa, vamos ser sinceros, é qualquer pessoa do seu relacionamento que você permite que entre no seu quarto, na sua casa? Eu não estou dizendo que você tenha coisas escondidas no seu quarto, não é isso que eu estou dizendo, não. Agora, queridos, quarto remete ao que eu acabei de falar aqui. Quarto remete ao que é intimidade. Você deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto? Eu tenho quase que certeza que não. Tem determinadas pessoas que você recebe na porta, nem entra. Determinadas pessoas que entram, ficam na sua sala de estar, não é assim? Mas tem determinadas pessoas, devido ao grau de intimidade, que entram na sua sala, vão ao seu banheiro, vão na sua cozinha, se for necessário, até tem liberdade dada por você, precisa ser dada por você, dono da casa, ou dona, tem liberdade para até abrir a geladeira, não é assim? E tem liberdade até, se necessário for, para ir ao seu quarto. Mas para isso, queridos, eu entendo que não é qualquer pessoa. Há de se haver entre você e essa pessoa um nível de intimidade, para que essa pessoa tenha acesso ao seu quarto. Então o que eu aprendo aqui, queridos? É isso que Jesus está falando aqui. Que o nosso Deus quer estabelecer comigo e com você, não um relacionamento superficial, mas quer estabelecer comigo e com você um relacionamento de intimidade. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós temos intimidade com uma pessoa, nós conhecemos essa pessoa. Queridos, é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Ele quer a cada dia nos conhecer mais, embora Ele conhece, né, amados? Mas Ele gosta que nós nos mostremos cada vez mais para Ele, embora Ele já saiba, já conheça, mas Ele gosta disso. E mais do que isso, o que é mais maravilhoso, queridos, Ele também quer se dar a conhecer. Aleluia! Ele quer que nós o conheçamos. Queridos, nós não temos noção o quanto Deus quer se fazer conhecido de nós. O quanto Ele deseja que nós busquemos conhecê-lo. Por isso que Ele diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis. À medida que buscamos, Ele vai se deixando achar. À medida que o buscamos, Ele vai se deixando encontrar. À medida que desejamos conhecê-lo, Ele vai se deixando conhecer. É assim que funciona. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos, né, um relacionamento interpessoal é assim que acontece entre duas pessoas, né? Quanto mais você vai conhecendo, né, vai aumentando ali o grau de intimidade. Por exemplo, eu e minha esposa. Eu conheço minha esposa pelo olhar. Quando eu falo alguma coisa, eu faço uma coisa que ela não gostou muito, pelo olhar dela eu percebo. É a mesma coisa ela. Né? Às vezes eu olho para ela assim, eu não falo, mas pelo jeito que eu olho, ela já percebe. A gente se fala no olhar. Por quê, queridos? Porque temos intimidade. É isso que Deus quer ter. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Um relacionamento de intimidade. Você consegue entender? Por isso que eu vejo aqui que Jesus falou, está no quarto. O quarto não é qualquer um que vai no teu quarto, amados. Não é qualquer pessoa que entra no teu quarto. Você deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto? Você deixa, não deveria. Tome cuidado. Amém? Não expõe assim, né? Não estou dizendo, mais uma vez, não é que você tenha o que esconder, não é nada disso não, mas é que é o seu local de intimidade, meu amado. Não abra para qualquer um. Você consegue compreender? É isso que Deus quer ter comigo e com você, um relacionamento de intimidade. Ele quer entrar no seu quarto, sentar na sua cama, bater um papo gostoso com você. Faça isso. Aleluia, você vai ver como é que é bom. Para a gente encerrar, porque ele continua dizendo assim, ora, e fechada a porta, ó, sem mais ninguém, você e ele. Fecha a porta, né? Deixa todo o resto lá do lado de fora. E ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto. Que coisa maravilhosa, queridos. Esse Deus vê em secreto. Não tem nada que possa ser escondido desse Deus. Não tem nada que esse Deus não veja, que esse Deus não enxergue, que esse Deus não saiba. O que a Bíblia diz no Salmo 139, não é assim? Luz e trevas para ele é a mesma coisa. Você consegue entender? Para ele vê do mesmo jeito. Aleluia! Então ele vem em secreto, queridos, e ele sonda, quando nós oramos, ele sonda os nossos corações. Por isso nós falamos aqui, algumas semanas atrás, Jesus falando aqui ainda em Mateus capítulo 6, ele fala, olha só, quando for orar, não seja como os hipócritas. Quem que é o hipócrita? Aquele camarada que usa uma máscara, que representa um personagem. Não adianta fazer isso, que ele sabe quem está por trás da máscara, ele conhece. Porque para ele não tem como esconder,
ver. Então, queridos, ele vem em secreto, ele conhece o oculto, ele conhece o escondido. Então, para ele, queridos e queridas, deixa eu te contar um segredo. Pode falar tudo para ele. Porque não tem nada que ele não saiba. Sabe aquele pecado que você guardou, você falou, graças a Deus que ninguém viu. Engano seu, engano meu, ele viu. Aleluia. E ele sabe. Então não precisa esconder, a gente precisa ficar cheio de cuidadinho para falar com Deus, sabe? Mas Senhor, olha, fui eu que fiz isso mesmo, Senhor, o Senhor sabe que passou aquela coisa podre pela minha cabeça, Senhor, o Senhor sabe que naquela situação a minha vontade era dar um soco no meio da cara daquele cidadão. Querido, não adianta dar uma de santinho, não, Senhor, o Senhor sabe que eu não senti. Não, meu amado, ele conhece, ele sonda, ele conhece o secreto. E o que é mais maravilhoso, amados, é que você pode falar tudo para ele, porque vai continuar em secreto. Aleluia. Ele não vai sair contando para todo mundo, ou depois não vai querer usar isso contra você, como muitas vezes acontece. Por isso muita gente tem medo de abrir o seu coração e depois aquela pessoa usar aquelas palavras contra ela mesma. Por isso que muita gente se fecha, sabe? Se enclausura. Enfim, queridos, não precisa se fechar. Se abre, pode se abrir para esse Deus. Faz igual Davi fez no Salmo 51, Senhor. Vou parafrasear o salmo para você entender. Senhor, fui eu mesmo, pequei, Senhor, pequei. Vi aquele mulherão tomando banho, Senhor, fiquei doido, mandei o soldado buscar, o soldado foi lá e apanhou, mas ele me avisou, pai. Ele falou que a mulher tinha marido, que o marido dela estava na guerra, eu não quis nem saber, pai. Eu estava doidinho por ela. O soldado trouxe e eu executei. Você está conseguindo entender? Querido, fala com Deus assim, pastor, vontade de reverência, de respeito. Não, se para você é, para mim não. Meu filho não tem reverência para falar com ele, tem respeito, mas não tem reverência. Meu filho não pede permissão para chegar perto de mim. Você está entendendo? É isso que Deus quer, esse relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. Um relacionamento de liberdade, com respeito, com reverência, mas de liberdade, queridos. Amém? Pode falar tudo para Ele. Ele não vai se espantar, Ele não vai se escandalizar, não. É isso que eu aprendo aqui. E no finalzinho Ele diz assim, que o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, queridas, há uma recompensa. Aleluia! Quando nós buscamos ter uma vida de oração, há uma recompensa. Eu não estou dizendo que Deus vai responder a sua oração do jeito que você quer. Não é isso que eu estou falando, não. Mas quando oramos, meu amado, um exemplo para você entender. Pastor, quando a gente ora e Deus não faz aquilo que a gente queria que Ele fizesse, qual é a recompensa, pastor? É que muitas vezes, por exemplo, você está desempregado, você fala, Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta e tal. Aí você passa um tempo e a porta não abre. Sabe o que acontece, queridos? Enquanto a porta não abre, mas você está ali batendo, você está ali buscando, Deus está tratando com você. Olha a recompensa. Deus está te moldando o teu caráter, a tua personalidade. Olha a recompensa. Deus está te dando paz, Deus está te dando tranquilidade, Deus está derramando sobre você o refrigério, mesmo no meio dessa situação conturbada, difícil. Olha a recompensa. Você consegue compreender que há uma recompensa que vale a pena, queridos? Você buscar ter uma vida de oração, buscar ter um relacionamento de intimidade com Deus, vale a pena. E é isso que eu quero incentivar você a fazer, buscar um relacionamento de intimidade com Deus, porque é isso que Ele quer mais do que nós queremos. Um relacionamento de intimidade com a gente, um relacionamento onde a gente pode falar tudo. Sabe, queridos? Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto, porque tem oração, queridos. Se você for lá na frente de alguém, pode escandalizar. Você está entendendo? Então fecha a porta, você e ele, e rasga o coração. Sem reservas. Aleluia. Ele não vai contar para ninguém, ele não vai te expor. Ele não vai te envergonhar, ele não vai usar contra você, te chantagear mais tarde. Não. Esse Deus não faz isso, aleluia. Há uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso terminar por causa do nosso horário, né, queridos? Mas, meus amados, não deixe de separar um lugarzinho para você estar buscando a Deus em oração. Separe o seu quartinho, sabe? Que pode ser na sua sala, no seu banheiro, na sua varanda, na sua laje. Eu não sei, mas separe. Separe um lugarzinho para você estar buscando a Deus. E separe um tempo de qualidade para estar buscando a Deus em oração, para estar falando com Ele, conversando com Ele, se relacionando com Ele. E aí a coisa vai ficando cada vez mais íntima, sabe? O relacionamento vai ficando cada vez mais próximo. Aleluia! E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. É assim que funciona. Amém, meus amados? Agora eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Se você puder dar uma paradinha aí, né? Reúne a galera ao redor do celular, da televisão, do tablet, não sei onde você está assistindo, mas eu quero orar com você agora. Nós já estamos encerrando, mas antes eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Vamos orar, meus queridos?
Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma reunião, por mais uma live, melhor dizendo, de oração. Te agradecemos, Paizinho querido. Te louvamos agora e nesse momento te entregamos a vida desse teu filho, dessa tua filha, essa casa, esse lar, essa família, esse casamento, Paizinho. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Que o Senhor entre com providência, repreendendo todo e qualquer espírito contrário ao teu. Vai repreendendo todo espírito de violência, Senhor Deus, seja violência física, seja violência psicológica, seja violência emocional, seja violência sexual, meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido todo adultério, Senhor Deus, seja repreendido todo vício em álcool, em drogas, em jogo. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, abençoe essa casa, abençoe esse lar, repreende toda a confusão, Senhor Deus, todo espírito de divisão, de rebeldia, seja repreendido, que haja nos lares dos teus servos alegria, que haja amor, que haja paz, que haja comunhão nos lares dos teus filhos, Paizinho. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lar, eu abençoo esse casamento, Senhor Deus, que pode estar destruído aos olhos humanos, mas para o Senhor não é impossível, Senhor Deus. Por isso, nós já te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo nessa casa, nessas vidas, nesse casamento, nessa família. Para a glória do teu nome, Senhor Deus, nós cremos, Pai, nós cremos que a tua bênção está sendo derramada nesse momento sobre famílias, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Eu preciso terminar, mas antes eu quero te abençoar. Eu quero que você faça assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão, que eu quero te abençoar. Isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Filho Jesus e as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, com cada lar, com cada família, desde agora e para sempre. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos e queridas. Ó, beijo carinhoso no coração, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Amém, meus amados.